Se acalmem, o título foi só para chamar a atenção, não é para imaginar que o chá vai dar um tiro no fígado e ele vai morrer, não. Mas o uso exagerado desses 4 chás que eu vou falar pode sim prejudicar o fígado, e de maneira grave. Mas não é para você imaginar que tomar o chá da maneira correta, uma maneira regular, sem abusos, vai trazer prejuízo para você. Claro que se for um paciente que tem uma função hepática muito alterada, uma doença hepática avançada, é lógico que ele tem que evitar. Mas fica aí que eu vou te explicar em detalhe. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da medicina e curiosidades. E hoje nós vamos falar de 4 chás que, tomados em excesso, ouviu, ser humano? Em excesso, podem causar muito mal para o fígado. E esses chás que nós vamos falar hoje, eles são principalmente relacionados a emagrecimento. E é por isso que eles podem ser consumidos de forma tão drástica e pode causar problemas para o seu organismo. Uma coisa que é válida entender, pessoal, é que esses chás eles não são proibidos, como eu falei, não é uma dose que vai causar uma falência no seu fígado, é o uso abusivo, e eles têm que ser acompanhados de um profissional, principalmente um nutricionista, para recomendar e equilibrar sua dieta durante o uso desse tipo de suplementação. E o primeiro desses chás é a noz da Índia. É uma planta nativa da Indonésia, usada como especiaria na Índia. E muitas pessoas associam que o uso desse chá causa emagrecimento. Mas, teoricamente, esse tipo de chá, em consumo em excesso, ele pode até ser tóxico, causar diarreia, gerar perda de líquido e, consequentemente, perda de peso. Não necessariamente emagrecer. Mas ele tem benefícios, claro que ele tem. Principalmente relacionado à ação anti-inflamatória e analgésica. Só que, se ele tomado de forma exagerada, ou seja, em grande consumo, ele pode sim causar lesões graves no fígado, como hepatite fulminante, que é um tipo de doença que evolui com a falência do fígado de forma aguda e rápida, o que é uma situação extremamente grave, que não só pode levar esse paciente para a UTI, para um tratamento de terapia intensiva, mas também pode levar esse paciente à morte, já que o fígado é um órgão extremamente importante para uma grande quantidade de funções metabólicas do nosso corpo. O segundo chá dessa lista é o chá verde, extremamente famoso, né? E o chá verde, ele é muito famoso, ele é muito consumido, ele é rico numa série de compostos que fazem bem à nossa saúde, à regulação do nosso organismo, como flavonoide, contém cafeína, e dentre os vários benefícios que o chá verde pode gerar, incluem prevenir doenças do coração e diabetes. Claro que ele não vai evitar que a doença ocorra se o paciente não tiver um estilo que permita isso. E lembrando que existem pessoas que têm predisposição genética a ter um determinado tipo de doença. E não é porque vai tomar o chá que aquilo de forma milagrosa nunca vai ocorrer. Tem os relatos que associam a perda de peso e tem função antioxidante. Mas assim como o nosso primeiro exemplo, o chá verde consumido em excesso, ele pode trazer um grande prejuízo e lesão inflamatória no fígado, assim como também pode gerar uma série de efeitos colaterais, principalmente relacionados à cafeína, que é um estimulador. Dessa forma, pode gerar insônia, pode deixar o paciente mais ansioso, pode deixar ele com palpitação, com tremor leve. É claro que não é todo mundo que tem esses sintomas, mas você conhece alguém que não pode tomar café à noite senão não dorme mais? E outras pessoas tomam café antes de dormir, como é o meu caso. E claro que dependendo do tipo de pessoa, ele pode ou não ter esses efeitos colaterais, mas o uso excessivo pode causar sim dano ao fígado. Já o terceiro chá da nossa lista é o hibisco, que é uma delícia, que contém flavonoides, contém vitamina C, ajuda na pressão arterial, na perda de peso, porque de certa forma tem uma função diurética, ajuda a regular o açúcar no sangue, na saúde cardíaca, mas, por exemplo, se tomado em excesso, também pode causar hepatite fulminante e lesão hepática grave. E essas hepatites, pessoal, é um processo inflamatório do fígado, ou seja, a célula do fígado sofre um processo inflamatório e dependendo da intensidade desse processo inflamatório, aquela célula para de funcionar. E por isso que se dá o nome de hepatite fulminante, porque ela ocorre de forma rápida, pegando o fígado de forma completa, gerando uma perda da função do fígado, que é extremamente grave. Já o último dos chás é a folha negra. Essa extremamente utilizada para protocolos de emagrecimento. Da mesma forma, ela é rica em algumas vitaminas, também contendo cafeína. Lembra que a gente falou do chá anterior sobre a cafeína? Possui propriedades termogênicas, antioxidantes e diuréticas. Porém, lembrando que o seu consumo
tem que ser sempre preceptorado por um profissional da saúde que entenda dos seus riscos e dos seus benefícios, principalmente a pessoa que tem a real indicação de tomar esse tipo de chá. Já que, por exemplo, em mulheres grávidas, ela não deve ingerir esse tipo de chá, por estar relacionado a problemas na gestação. E no nosso caso do que a gente está citando, é o excesso do consumo, ou seja, o abuso do consumo, para evitar degradação hepática, ou seja, a lesão do fígado e falência do fígado. Essas lesões que a gente fala do fígado, que a gente fala da hepatite, muitas vezes, dependendo do grau de progressão desse processo inflamatório que o fígado sofre e do estímulo que ele está sofrendo com esses chás, o paciente pode até evoluir para a cirrose, que é uma doença extremamente grave e que, em última análise, é a falência do fígado, como se ele parasse de funcionar de forma definitiva, o que é algo extremamente grave. Então, lembrem que, sobre o que a gente falou, nós estamos falando sobre o consumo abusivo e, claro, pacientes com doença hepática grave não devem tomar e, de preferência, esse uso tem que ser monitorado por alguém que entenda desse processo. Conseguiram entender? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos quase diários. Um abraço, pessoal!